Olá, gente do meu agrado, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Esse é o canal Imigrando aos 60. E para você que chegou aqui hoje pela primeira vez, né? Esse é um canal que eu idealizei para relatar o meu dia a dia de planejamento e de ações para realizar um projeto meu, um sonho meu que é de morar e trabalhar em Portugal. Aqui nesse canal vou falar sobre as minhas experiências, a minha realidade, os meus erros e acertos, né? Curiosidades sobre o local para onde eu vou e sobre Portugal em geral. Eu não tenho com isso o objetivo de estimular ninguém a sair do Brasil, nem de seguir meus passos, e muito menos sem se planejar. Eu falo de realização de sonhos, sabe? Que não importa, pode ser morar fora do país, pode ser cursar uma universidade, pode ser viajar, passear, pode ser de começar uma nova profissão, não importa. Nós temos o direito de buscar realizá-los. Esse canal fala de realizar um sonho através da realização do meu sonho. E quem tiver a mesma sintonia, o mesmo desejo também já vai ajudar com algumas dicas, né? Lembrando que eu tô falando da minha experiência, de como eu fiz para aplicar um visto, né, de procura de trabalho em Portugal. Então vamos lá e nós vamos falar sobre como eu me planejei para ir morar e trabalhar em Portugal. E eu vou dividir em alguns vídeos pequenos. O primeiro, eu quero falar para vocês sobre conhecer onde é que você está pisando, né? Seja qual for o seu sonho. Você precisa entender e conhecer tudo o que gira ao redor daquele desejo seu, né? Tudo que vai ser necessário você abrir mão muitas vezes. Você precisa conhecer os sacrifícios que você vai fazer em prol daquele desejo, não é isso? Então é imprescindível que você estude a situação. E como é que eu fiz isso? Eu estudei tudo o que eu pude ver, ler e ouvir sobre Portugal. Logo no início, quando eu decidi realmente que eu partiria para esse projeto, como eu falei para vocês, eu tenho 2 filhos adultos que moram fora do país. Um na Irlanda e outro na França. Então isso já tem muitos anos e eu nunca tive esse projeto assim tão latente na minha vida. E de uns 2 anos para cá, eu comecei a pensar seriamente sobre isso. E aí, quando eu comecei a pensar seriamente sobre isso, a primeira coisa que eu fiz não é ir logo aplicando visto, tirando documento, vendo como aumentar as finanças, não. Primeiro, estudar a situação. Eu comecei a pensar sobre se eu decidir para qual região eu iria. Qual seria a cidade do meu interesse que atenderia às minhas necessidades, né? Porque não adianta você fazer todo esse esforço, todo esse investimento e você ir para um lugar que não vai lhe agradar, né? Então eu comecei a pesquisar sobre as cidades onde possivelmente eu gostaria de viver, né? O que é que eu fiz então? Eu elenquei alguns dos critérios que eu gostaria de levar em consideração. Depois eu vou deixar tudo aqui para vocês, tá? Quais os critérios? Eu gostaria de viver numa cidade que fosse bonita, turística, não muito, porque senão, mas que ela fosse bonita, turística, tranquila, não gosto de muita agitação, gosto de tranquilidade. Também não gosto de calor, eu gosto de frio, não me importaria se fosse lá para o norte de Portugal, onde é um pouquinho mais frio, as temperaturas são mais baixas, e que houvesse oportunidades de trabalho, já que eu estou indo buscar trabalho também. Além de ter possibilidades de estudo, faculdade para o meu filho, que irá também logo em seguida, e custo de vida.
Então eu comecei a pesquisar, eu ia para o Google e colocava lá cidades mais tranquilas para se viver em Portugal. Aí vinha aquela lista, eu anotava cidades mais tranquilas, cidades turísticas de Portugal. Aí porque certamente eu não pegaria a primeira não, ia pegar do meio para baixo. Olha, a primeira tá lá, Lisboa, Porto, ó. Então, mas eu elenquei mesmo assim. Cidades com custo de vida mais acessível. Aí Google me mostrava. Cidades conforme o clima que eu estava desejando. Olha a lista. Cidades com facilidade para a universidade, que tivesse universidades. Pronto. Depois que eu listei, você deve fazer isso se for o seu interesse, lista o que é que você espera, qual é o lugar agradável para você, qual é o lugar que você gostaria de morar. Aí você vai lá no Google, vai fazer pesquisa de quais cidades de Portugal que atendem essa sua necessidade. Bom, eu fiquei com mais 5 ou 6 listas. E aí o que é que eu fiz? Eu cruzei as informações, eu fui buscar as cidades que apareciam em cada lista dessa, no custo de vida, na questão da oportunidade de trabalho, uma cidade agradável, tranquila. É claro que às vezes ela descia, às vezes mas ela, né, às vezes numa lista ela estava mais acima, numa outra lista ela estava mais embaixo, mas ela estava naquela lista das 10 mais, ela estava, por mais que tivesse um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Então, aí eu cheguei a 3 cidades. Em terceiro lugar, depois eu vou deixar listado para vocês. Em terceiro lugar, aquela que reunia os critérios que eu tinha interesse foi Bragança. Em segundo lugar, as que reunia um grupo, né, daqueles de interesse meu, foi a cidade de Braga. Em primeiro lugar foi Viana do Castelo. A princípio, então, eu comecei a pensar, Viana do Castelo, fica próximo, limite com a Espanha, Lisboa, Porto, ela faz assim essa limitação. Tô começando a gostar. Vou pesquisar mais sobre Viana do Castelo. E aí eu comecei a ver vídeos de brasileiros que já moram em Viana do Castelo, né? E aí o que aconteceu? Eu descobri que um casal de amigos meu em Vila Nova de Famalicão. É um distrito de Braga. Se algum português estiver assistindo esse meu vídeo e quiser me corrigir, por favor, coloca aí nos comentários. É porque eu confundo freguesia, distrito, tem um outro termo que eu também esqueci. Se alguém lembrar, coloca aí para mim. Eu sei que um tem a ver com estado, outro tem a ver com bairro, freguesia me parece que tem a ver com bairro, né? Então, Famalicão é uma cidade como se fosse do estado de Braga. Então, eu comecei a fazer contato com eles, né? Saber de algumas informações, né? Como é que era o custo de vida. Comecei a fazer as mesmas perguntas da minha lista. E aí eu comecei a gostar, porque eu tinha decidido pela primeira cidade, né? Esse casal já estava residindo, que é Viana do Castelo. E aí eu passei logo para de segundo lugar, Braga. Porque Vila Nova de Famalicão estava ali dentro daquele contexto de Braga. Então seria excelente, porque ter alguém num lugar para onde você vai dá quase que 50% das preocupações que são tiradas, né, da mente, porque tudo você pode estar daqui do Brasil entrando em contato, e aí, como é que estão os aluguéis, né, custo de vida, tem empresa, então tudo isso a gente vai conversando, né? Já facilita muito. E aí eu fui conversando com eles me acolheram de uma forma maravilhosa, me ajudaram com muitas informações e orientações e eu fui mantendo contato. E aí eu fui estudando sobre Vila Nova de Famalicão, eu descobri que é um município que tem cerca de 133 mil habitantes, não é tão grande.
E esse município faz limite com Braga, Guimarães, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Barcelos. Inclusive, Póvoa de Varzim eu já descobri que tem uma igreja da qual eu frequento aqui. Nossa, que bênção! Eu já fiquei tão feliz. E é só alguns minutinhos de Vila Nova de Famalicão para Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim também tem lindas praias. E tudo isso foi somando, né? Para minha decisão. Nesse momento, nessa fase do meu planejamento, do primeiro, eu tô conhecendo, não tem nada certo, não tem nada de compromisso. Eu só estou conhecendo, sabendo como é o lugar, sabendo como é a região. E aí eu comecei, então, o que eu estava estudando de Viana do Castelo, eu mudei a página e comecei a estudar sobre Vila Nova de Famalicão. Descobri que tem muitas, é um polo industrial que tem referência em Portugal, não só em Braga. As oportunidades de trabalho lá são bem maiores que em outros lugares. É claro que existe a dificuldade de emprego, como em qualquer lugar do mundo, né? Mas se você chega preparado, se você chega com algum conhecimento, se você vai à luta procurar, se você não se importa com cargos menores, e aí vai a dica. Eu não estou nem um pouquinho preocupada com isso. E eu não tenho impeditivo, problema algum em experimentar novos ofícios. São coisas novas para aprender. Isso me instiga muito. Então, se é para atendimento em restaurante, eu não tenho problema nenhum. E não é porque eu estou indo para um outro país, como dizem que a pessoa tem que, né, se submeter a cargos menores. Não, eu realmente acho muito interessante essas novas experiências. Eu acho que é um aprendizado rico. Então, essa minha amiga falou para mim assim: se você tiver alguma experiência com costura, eu disse: ai meu Deus, mal sei pregar um botão. Aí você me pegou. Aí ela disse: então faça um curso. Enquanto você está aí, faça um curso, porque fica mais fácil. Olha outra dica: procura saber qual a mão de obra mais solicitada nesse país para onde você vai. E já vai com o curso pronto, porque já acelera um pouquinho aí o processo. E aí o que é que eu fiz? Fui fazer um curso de corte e costura. Nossa, como eu me apaixonei! Eu não sabia que era tão interessante. Gente, vocês sabiam, é quase uma engenharia da modelagem, da arte. É tanto cálculo para você riscar os moldes, para você... É por isso que eu digo, gente, você não se prive das novas experiências, não. Você que é engenheiro, sei lá, arquiteto, você que... vá aberto para novas possibilidades e saiba que você pode tirar muitos resultados positivos dessa nova experiência. É claro que você vai ter dor de cabeça, é claro que você vai passar alguns dias, alguns perrengues, isso é claro, isso em qualquer profissão, mas o ganho é muito grande. Eu não tenho problema algum com isso. Fiz meu curso de corte e costura, me apaixonei. Fiz uma calça, uma bermuda, 2 saias e uma blusa de manga comprida. Minha família ficou horrorizada. Não acredito que você fez tudo isso. E eu fiz. Então, já chego em Portugal, em Vila Nova de Famalicão, onde existem muitas indústrias têxteis, indústrias que fabricam vestuário. Eu já chego com um certificado, embora seja formada e pós-graduada e tenha especialização em gestão de recursos humanos. Quem sabe? O importante é a gente estar aberto para o novo e para as novas experiências. Então vamos lá, estudando,
a saber dos pontos críticos, os pontos positivos, fiquei ciente sobre tudo, as oportunidades de trabalho, como está o arrendamento lá, muito difícil. Aliás, em todo Portugal. Muito difícil, tá? Tipo, sabe quem chegar primeiro, tá leilão, quem pagar mais, né? Mas tá assim no mundo todo. A gente caminha para um sonho da gente, olhando mais para o lado negativo do que para o lado positivo. Meu querido, minha querida, nem levanta de onde você tá. Nem levanta, fica aí sentadinho, sentadinha, não levanta não. Porque saiba que dificuldade, saiba que pedra no caminho, obstáculo, dificuldade, você vai encontrar sempre. A Bíblia nos diz, Jesus nos diz, ó, no mundo tereis aflições. Não uma só aflição não, viu? Ele não disse no singular, não. Ele disse no plural, aflições, mas também aquieta nosso coração, porque ele diz, ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então já vá, eu tô indo totalmente preparada para os reveses, fico imaginando que talvez eu ande muito de um lugar para o outro, depois eu venho aqui contar para vocês como é que foi. Quando eu estiver lá, fique imaginando que eu vou andar muito, que eu vou passar o dia todo na rua procurando. Eu já vou. E sabe qual é o meu truque para minha mente? Eu penso logo nas dificuldades e como saná-las. Eu também procurei saber sobre a legislação para os imigrantes, né? Sobre o acordo da comunidade CPLP, que é a comunidade dos países de língua portuguesa. A gente tem algumas facilidades, né? A gente tem alguns avanços em comparação a outros estrangeiros de outros países, porque nós fazemos parte ali dessa comunidade, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, assim como o Brasil, Angola, tem Cabo Verde. Então tem alguns países que fazem parte dessa comunidade onde existem algumas facilidades na legislação, no trâmite de documentos, e isso já facilita. Então, isso tudo lendo pelos sites oficiais, sites de consulado, sites de advogados especialistas, então estou me inteirando da situação. Pesquisei sobre os documentos que eu vou precisar logo que eu estiver chegando no país. Eu vou precisar tirar o NIF, que é comparado ao nosso CPF, eu vou precisar também tirar o NIS, que é mais ou menos um cadastro do serviço social. Eu vou precisar providenciar o meu utente, que é comparado a um Serviço Nacional de Saúde, o nosso SUS, né? Vou precisar abrir uma conta em banco, que eu preciso levar todos esses documentos, além disso, o atestado de morada e o meu contrato de trabalho. Então, a conta do banco tem que ser posterior a arrumar um emprego e uma moradia. Enfim, eu já tenho isso listado. Por que que eu não vou deixar aqui? Porque as informações estão mudando muito. Em algum momento precisa disso, outro momento não precisa. Então, alguém pode estar assistindo esse vídeo, pode estar anotando, pode estar pensando, mas a Célia passou uma informação equivocada, porque isso que ela falou não tá, mas no tempo que eu apliquei estava valendo, era a regra geral. Então, o meu conselho é que você vá na fonte da informação. Eu tô te dando o caminho geral e você vai na fonte, no site do consulado de Portugal. Isso eu vou colocar o link aqui para você. Tá? No site que intermedia a documentação, que é a VFS Global, e ela tem unidade em todo o país, cada unidade cuida de alguns estados. Por exemplo, a minha VFS Global é a de Salvador, Bahia, porque eu resido em Aracaju, Sergipe. Então,
Quem mora em Minas Gerais já é outra unidade, dividido desta forma. Você pode ir para o site, lá vem dizendo quais são os tipos de visto, quais os documentos, como é que você tira o documento, se é pela internet ou se é presencial, quais são as taxas consulares, porque você vai ter taxas para você pagar, taxa desse serviço. Existe uma tabelinha dos serviços que a VFS faz. Se você já tem que deixar pago também o correio, que eles vão mandar o seu passaporte de volta. Você pode deixar pago uma taxa onde eles vão revisar sua documentação, e se tiver algum erro, você manda um formulário em branco e eles ajudam a preencher. Não quer dizer que aquele seja facilitado, eles vão te ajudar, eles vão te perguntar e vão te ajudar. Eu fiz tudo sozinha. Garanto a vocês que não é bicho de sete cabeças, não precisa contratar consultoria e nem advogado. A não ser que você seja daquelas pessoas, não gosto de ter esse trabalho não. Não gosto disso, é muito trabalho, e não é por falta de conhecimento, é porque você não gosta mesmo, né? Então, eu vou deixar aqui também o canal do Dr. Rainer. Deixo aqui meus parabéns. Muito me ajudou. Eu assisti o vídeo dele por baixo umas 10, 12 vezes. E eu ia fazendo passo a passo a orientação dele, até a arrumação do documento, a ordem do documento, as dicas dele eu fiz passo a passo. A minha documentação foi e pá! Já bateu lá aprovada. Então deixo aqui registrado ao doutor Rainer, advogado especialista em imigração. Ele tem escritório aqui no Brasil, em São Paulo, e também em Portugal. Excelente profissional, de uma linguagem clara, simples e direta. Então, eu só sou gratidão a ele, até pela boa vontade, né, por ser solidário em compartilhar as informações de forma completa. Ele entrega tudo. Se você quiser contratá-lo, ótimo, porque você já vai ter tudo assim, mastigadinho. Mas que ele ensina. E eu vou deixar aqui embaixo. Também consultei o site Posso Te Mostrar, né, com a Ana. Ela também é assim, um doce. Ela passa todas as notícias de Portugal, tudo atualizadíssimo, né? Sobre as leis, sobre como é que tá a oferta de trabalho, custo de vida, como você providenciar escola para os seus filhos, universidade para os estudantes, uma riqueza de informação. Também vou deixar aqui o site para que vocês sigam, caso tenham interesse, o mesmo passo a passo que eu fiz e que deu certo e que foi simples e que não deu dor de cabeça nenhuma. Então chegou a hora de entender como é que funciona a aplicação do visto. Começa por aí. No site da Global tem lá o formulário prontinho, atualizadíssimo com aquela data, com todos os documentos que você vai precisar providenciar. Já ressaltando que um dos itens dessa lista de documento é um comprovante, um extrato bancário, informando que você tem naquele banco pelo menos 3 salários mínimos português. Isso aí é regra imexível. O salário atualmente, esse vídeo pode estar sendo visto depois e ter alguma alteração, mas atualmente é 760 euros. Né? Então, 760 euros, você vai ter 2.280 euros que você precisa ter na sua conta, que dá mais ou menos 12 mil a 13 mil reais. Esse aí precisa estar na conta guardadinho, sem mexer. Lá em algumas situações eles pedem até 3 extratos. No meu caso eu mandei um e não me pediram, mas eu já vi casos através dos vídeos que pediram 3. Não é o único valor que você vai gastar.
porque você vai ter os valores com as taxas consulares, dá mais ou menos uns 800 a R$ 1.000, né? Você vai ter os valores que você vai gastar com o cartório, caso você queira apostilar algum documento. O que é isso, apostilar? Existe um termo que se chama apostilamento de AIA. É um tipo de, vamos dizer assim, numa linguagem popular, é como se você fosse reconhecer firma no cartório. É como se você fosse ter uma autenticação, é um documento que no seu cartório vai preencher, você vai pagar taxa por ele. Aqui na minha cidade é R$ 83 por documento. Existem lugares aí que passa até de R$ 100, a depender do local onde você mora. Então, um documento, pelo menos é exigido o apostilamento de AIA, que é o certificado de bons antecedentes. Esse, na aplicação do visto, precisa ir com o apostilamento de AIA. E o que é esse apostilamento? É a condição daquele seu documento ser reconhecido lá no país como autêntico. Então, aquele seu documento tá ali, tá com apostilamento de AIA, ele vai ser reconhecido, vai ser recolhido, vai ser tratado como um documento do próprio país, verídico. E se você, por exemplo, quer procurar um trabalho na sua área, então o que é que você faz? Vai apostilar seu certificado, seu histórico, como eu fiz. Eu quero procurar um trabalho na minha área de RH. Amo trabalhar com RH. Posso experimentar, como eu já falei, outras experiências, mas eu amo trabalhar com RH. Então, o que eu fiz? Levei para o cartório meu diploma, meu histórico, minha especialização, meu currículo, meu diploma de coach, e levei. Apostilei cada um deles, porque eu quero que, quando eu estiver procurando uma oportunidade de trabalho dentro dessa área, eu possa apresentar esses documentos e eles serem considerados verídicos, legais. Então, o apostilamento de AIA serve para isso. Quanto você vai pagar é variável, porque depende do que você vai querer apostilar. Eu apostilei minha certidão de nascimento, apostilei a certidão de nascimento do meu filho, o certificado de bons antecedentes, o histórico e meu diploma dos cursos de graduação, pós-graduação e especialização, aquilo que eu tenho, tô levando. Gente, eu apostilei o meu certificado de corte e costura também, porque vai que eu fiz esse curso e chega lá, apresento meu certificado e ele não tem validade. Também foi apostilado. Então, vai a critério de cada um. Aqui é R$ 83 por documento. Então, veja que não para aí os custos, né? Os gastos, o investimento no seu sonho. Tem o valor dos salários, que é 3, né? Salários mínimos lá depositados. Tem as custas com taxas consulares, né? Que você vai precisar pagar. E tem aquilo que você vai precisar e que vai ser uma opção sua. Então, no próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês, então, uma sequência os itens de o que a gente vai precisar para aplicação do visto. Olha, para princípio, já dei aqui algumas dicas de como eu fiz. Estudei o local, estudei para onde eu queria, fiz uma pesquisa dos critérios mais importantes para mim, cruzei as informações, identifiquei para onde eu queria ir, descobri que tinha os amigos lá, isso foi assim para mim ótimo, porque já avançou nas informações, né? E depois eu comecei a estudar aquela região, para me certificar se era isso mesmo que eu queria. Tendo batido o martelo aí, então eu parti para a segunda fase, que é entender como é que funciona a aplicação do visto. Assistindo os meus vídeos já vai ser uma forma bem clara, porque eu já vou tirando as dúvidas. Se vocês tiverem perguntas, aí já deixa aqui nos comentários, porque aí no próximo vídeo eu já chego explicando e já chego respondendo também aqueles que deixaram perguntas. E, gente, ajuda aí, ó, clica aqui, tá aqui do lado, ó, aqui do ladinho,
ou desse lado ou desse, eu não sei, mas no cantinho tá. Inscreva-se no canal. Clique no sininho lá para ver todas as notificações. Toda vez que eu estiver postando um vídeo, você já vai ser informado. Olha, tem vídeo lá do Imigrando aos 60. Aí você já corre lá para ver o que é que tem de informação. Se você gostou, se você acha que esse conteúdo está sendo importante, ou para uma decisão de morar fora, ou então para uma decisão de mudar de carreira, ou uma outra decisão de realização do sonho, se está te abrindo os horizontes e você está vendo tudo de uma forma melhor, deixa um curtido, porque tudo isso dá muito trabalho de fazer, mas a gente faz com amor, tá? Então deixa seu comentário, curte, se inscreve e clica no sininho para mais notificações. E no mais, vamos ser felizes, né? Porque a vida é curta e é bom demais a gente aproveitar tudo o que o Senhor nosso Deus nos abençoa diariamente. Vamos ser felizes, não vamos perder tempo, sabe? Isso tudo faz a gente perder um tempo precioso. Vamos para frente, vamos cuidar de realizar os nossos sonhos, porque isso, no fundo, é o que importa. Até o próximo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo até aqui o final.